Olá, quinto ano B. Vamos fazer a nossa correção da nossa atividade 15 de língua portuguesa. Atividade essa que está sendo realizada em 19 de agosto de 2020. Então, ele traz aí a questão 1 comentada, né? E mais duas para você exercitar. Então, vamos aqui entender a questão 1, que traz dicas importantes. Caro aluno, saber reconhecer as figuras de linguagem é uma habilidade fundamental para lhe tornar um bom leitor e autor de texto, pois assim você consegue perceber as intenções comunicativas por trás dos textos. Por isso, buscaremos fazer a leitura e interpretação dos textos nas questões sugeridas, tentando reconhecer o efeito de humor e de ironia. Não se esqueça de que as pistas para se chegar às respostas estão nos próprios textos, por isso a atenção é fundamental. Então ele traz uma tirinha aí, né, da turma da Mônica. Aqui a Mônica vem no primeiro quadrinho, avista o Cascão e algo estranho na cabeça do Cascão. No segundo quadrinho, a Mônica fala: legal esse seu novo penteado, Cascão. Ele não entendido nada, com cara de assustado, de novo penteado. E no terceiro quadrinho a gente percebe o que? As abelhas aí atacando o Cascão e ele apavorado, né? Então ele diz o seguinte, ó: o humor na tirinha é provocado por quê? Cascão não percebe a presença das moscas na sua cabeça. Aliás, não é abelhas, é moscas, né? Pelo fato dele talvez não tomar banho. Desculpa, gente. Cascão ficou bravo. Cascão não percebeu a presença da sua amiga Mônica. As moscas saem voando. Então, o humor, gente, aí exatamente ele não ter percebido as moscas na sua cabeça, né? Então, o item correto é o item A. De início eu pensei que era abelha, mas é mosca. Então, vamos aqui. Ao fazer a leitura do texto, com bastante atenção, verificamos que os personagens participam de uma situação engraçada, ou seja, com humor. O enunciado da questão pede justamente que você identifique o que causa humor, o que deixa a história engraçada. Ao voltarmos ao texto, percebemos que a Mônica elogia o suposto penteado na cabeça do Cascão, sem ambos os personagens se darem conta de que não se trata de um penteado, mas de um bocado de mosca que estão em cima da cabeça dele. Dessa forma, o item correto é o item A. Então, gente, é aquilo que a tia sempre fala. Numa tirinha, nem sempre tem a leitura verbal, a leitura de texto, né? Às vezes você tem que fazer a leitura não verbal, que é exatamente a leitura das imagens. E no quadrinho, as expressões faciais nos dão muitas dicas das respostas, né? Inclusive aqui no último quadrinho, ó, a gente percebe aqui a reação dele, tentando espantar as moscas aí, bem chateado. Então aqui, nessa questão, você de cara elimina algumas questões, alguns itens, né? Ó. Cascão ficou bravo. Não tinha humor em ele ficar bravo. Cascão não percebe a presença da sua amiga Mônica. Também se descartaria logo, porque lógico que ele percebeu, ele viu ela, né? As moscas saem voando. Qual era a graça que tinha as moscas sair voando? Então, a graça é ele não ter percebido a presença das moscas em sua cabeça. Vamos à questão 2. Questão 2 traz um texto e diz assim, ó: leia a fábula abaixo. De antemão, revisando o que é fábula. Fábula é um texto onde os animais pensam e agem como se fossem seres humanos. Geralmente traz uma moral. Não é obrigatoriamente essa moral está explícita, ela pode estar implícita também, tá bom? Então vamos aqui. Juquinha. Juquinha foi visitar o museu histórico. Aí cansou de andar. Sentou numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda.
Meu filho, não pode sentar nessa cadeira. Essa cadeira é de Dom Pedro. E o Juquinha? Não tem problema. Quando ele chegar, eu me levanto. Então, gente, eu acho que aqui eles erraram. Não se trata de uma fábula, não, né? Se trata de uma anedota, de uma piada, mas de uma fábula, não. Porque os animais nem falam. Não tem nem animais falando. O personagem aí é o Juquinha, né? Então, acho que aqui o título eles erraram alguma coisa. Mas vamos aqui à questão que ele perguntou. Nessa anedota, ó, então aqui ele já disse que é uma anedota, então contradiz com o que ele tinha dito lá no início, que é uma fábula, então não é fábula. Fábula é quando os animais falam e pensam como seres humanos. Então é uma anedota mesmo, piada, né? Nessa anedota, o humor é criado porque Juquinha cansou de andar, porque Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda, porque o museu era histórico, porque a belíssima cadeira estava no centro da sala. Então, o humor aqui está nessa parte aqui, ó, da resposta dele. Ó, não tem problema. Quando ele chegar, eu me levanto. Então, o humor é exatamente o Juquinha não ter compreendido o sentido da fala do guarda. Então, o item que gabarita a questão é o item B, certo? Vamos riscar esse fábula aqui, né? Então, gente, aqui ele disse, ó, meu filho não pode sentar nessa cadeira? Não, essa cadeira é de Dom Pedro, ou seja, a cadeira do imperador, né? Uma cadeira histórica. Mas como Juquinha talvez não soubesse nem quem era Dom Pedro, não tem problema não, quando ele chegar eu me levanto. Então, o humor veio aqui nessa resposta dele, né? No fato dele não ter entendido a fala do guarda. Então, o item que gabarita a questão é o item B. Vamos lá ao texto da questão 3. Ele diz assim, a professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho. Ela fala, se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você ficará com o garoto contente. Então, a parte do texto que provoca humor é a professora ensinar matemática a Joãozinho? Não, isso não tem nada engraçado, né? A professora dar 4 chocolates para Joãozinho? Também não. A pergunta da professora a Joãozinho? Também não. A resposta que Joãozinho deu à professora? Sim, né? Porque ele disse que ficaria contente. E a gente percebe que pelo enunciado do texto, ela queria uma resposta matemática, né? Ela deu 4 hoje, se der mais 3 amanhã, no caso ela queria que ele dissesse com 7. Mas ele não estava nem aí para matemática, ele queria mesmo era o chocolate, então ele disse que ficaria contente. Então o item que gabarita essa questão é a resposta que Joãozinho deu à professora, o item D. Tá bom, gente? Então, a gente percebe aqui que essa atividade 15 ela trata desse descritor, que é você reconhecer, né? Reconhecer o efeito de humor e de ironia em textos. Então, o humor, gente, é aquilo que torna o texto engraçado. E ironia é aquilo que você diz uma coisa, às vezes querendo dizer outra, certo? Que às vezes confunde a pessoa, tia, o que significa ironia? Quando eu digo, esse menino é muito inteligente. Só que eu tô querendo dizer outra coisa, às vezes, né? Então, isso é a ironia, né? Tá bom? Então, um abraço e espero que tenham entendido.